E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo legal? Bom, hoje então a gente começa a primeira parte dos nossos casos éticos em publicidade. A gente tem falado nas semanas passadas sobre jornalismo e agora nós vamos entrar em situações éticas em publicidade. Então, essa aula, que é da semana que vem, vai ser mais focada, mais destinada para o pessoal do DPP, o que não deixa com que o pessoal de jornalismo também não seja importante conhecer, tá legal? Importante todos vocês saberem uns dos outros aonde é que temos problemas éticos acontecendo. Nós vamos trabalhar com alguns casos aqui nessa primeira semana que até são conhecidos de vocês, alguns casos vocês podem até já ter lido sobre, são situações que são até curiosas em alguns casos, mas que envolvem grandes corporações, grandes empresas e seus departamentos de marketing e agências de publicidade principalmente, que cometeram gafes, cometeram erros e que de uma maneira geral prejudicaram as próprias empresas, tá? Quando os escândalos vieram à tona. Mas no final da aula também a gente vai ver situações em que aconteceu o contrário, onde uma crise foi estabelecida, tá? E aí a comunicação entrou para atuar e solucionar aquele problema. Ou seja, o que as empresas fizeram de erros, cometeram de erros, e como que elas saíram desses problemas, tá legal? Bom, vamos começar para avançar um pouco mais, contar para vocês o caso da Volks. Em 2017, inclusive, isso é um caso relativamente cedo. Em 2017, a Volks pagou aos consumidores brasileiros as consequências de seu maior escândalo internacional. A montadora foi condenada por falsificar os testes de emissão de poluentes de seus motores a diesel. Internacionalmente, o caso ficou conhecido como Dieselgate. Foi descoberto em 2015. No Brasil, ela foi condenada a pagar R$ 1 bilhão aos 17.057 compradores da picape Amarok 2.0 TDI, modelo feito na Argentina e vendido no Brasil entre 2009 e 2013. Qual que foi o grande problema? A propaganda toda girava em torno de um veículo que tinha uma emissão de combustível, uma emissão de gases de diesel, uma emissão aí de menos não sei quantos por cento de gás carbônico nos motores a diesel. Era uma grande mentira, era uma grande falsidade. Não tinha nada disso, pelo contrário. Ela, ao invés, inclusive, de não emitir menos poluente, ela ainda lançava muito mais outros gases poluentes e tóxicos na atmosfera do que somente o CO2 por causa do Dieselgate, por causa dos motores que foram fabricados e vendidos para o consumidor como sendo, olha, você está comprando um carro que é parceiro do meio ambiente, uma Amarok aí, a Amarok TDI, esse modelo dela aqui consome menos gás, ela emite menos gás carbônico e por conta disso ela é menos poluente. Nada a ver. Os dados foram falseados, isso internacionalmente aconteceu na Europa e lá, principalmente na Alemanha, os carros não são movidos a gasolina, são movidos a diesel. E os grandes motores, as grandes marcas, inclusive todas elas, fabricam carros a diesel. E o Dieselgate foi descoberto lá, aqui no Brasil, 1 bi em indenizações para pessoas que compraram carros assim. O caso da Kobe Steel. O caso da Kobe Steel é um caso clássico, inclusive, porque quase que levou problemas maiores aí, inclusive aos grandes empresários, da questão de vida. O que aconteceu? Não são só as montadoras que falsificaram dados em 2017. Mais de 500 empresas podem ter sido afetadas pelo escândalo da Kobe Steel, uma empresa japonesa centenária. Os funcionários das companhias, da companhia Kobe, falsificaram relatórios para fazer com que os seus produtos parecessem atender a requisitos impostos pelos compradores. As medidas e a durabilidade das matérias-primas eram enganosas e a empresa perdeu seus certificados de qualidade. Desde então, vem pedindo desculpas pelo ocorrido às autoridades e parceiros comerciais. A Kobe Steel era uma grande empresa de produtos de aço e ela gerava insumos de aço e de cobre como um todo, né? Mas era uma companhia gigante que importava minérios, seguia alguns padrões de qualidade e vendia outros produtos para os seus consumidores, no caso outras empresas. O problema é que
eles começaram a falsificar informações das fontes minerais de onde estavam comprando esse material. E a qualidade dos produtos foi caindo até que se descobriu que havia um grande erro, um grande crime por trás disso aí tudo. E aí a companhia quase foi à falência porque teve que pagar indenização uma atrás da outra para várias empresas que tiveram, inclusive, os seus padrões de qualidade afetados por conta das questões falseadas nos relatórios, né? Principalmente no Japão, isso é muito complexo, porque o Japão tem essa questão da honra, né? E quando eu falei lá no começo que isso afetou até empresários, houve até um certo medo de que alguns empresários, alguns dos CEOs, dos diretores da companhia cometessem suicídio. Lá no Japão, quando acontecem situações assim, eles são capazes de fazer essas loucuras. O caso do Walmart. O Walmart também, vou te contar, é campeão de problemas, né? Recentemente aqui no Brasil, não preciso nem falar para vocês dos problemas que aconteceram aí, mas são não problemas relacionados à comunicação como um todo, mas problemas que foram relacionados a outras situações. Bom, mas vamos ao que interessa aqui para nós, vamos tergiversar. Em 2007 também, a maior rede de varejo do mundo foi acusada pelo New York Times de pagar 24 milhões de dólares para acelerar a aprovação de construção de suas lojas no México. Ela estava fazendo um programa de expansão para ampliar a sua penetração no México e teria entrado pagando propina para conseguir a liberação desses terrenos. A empresa poderá ter de pagar centenas de milhões de dólares em despesas legais e há sanções para resolver as acusações de suborno generalizado lá no México. A subsidiária teria pago até 24 milhões de dólares desde 2005 em subornos para acelerar a aprovação de licenças para a construção das lojas. O objetivo era manter a liderança no país e construir lojas com rapidez tal que evitasse o avanço de qualquer concorrente. Depois das acusações, a empresa já criou um cargo de vigilância contra subornos e diz que irá cooperar para encontrar e punir culpados dentro da empresa. Ou seja, havia um problema ético ali. A empresa queria se expandir, não queria deixar outras empresas entrarem no mercado mexicano, como a Target, como a Macy's, outras empresas de varejo também, e para facilitar isso pagava subornos, e desde 2005 isso está vindo. Esses 24 milhões de dólares parece pouco, mas na verdade a indenização que deve ser paga para outras entidades por conta disso, porque ela proibiu a competição, né, de acontecer da melhor forma possível, pode gerar problemas gravíssimos para o Walmart. A Nestlé, o caso da Nestlé também foi um caso complexo, né? Durante a histórica seca no estado da Califórnia de 2005, 2015, parecido com essa seca que a gente está vivendo aqui no Brasil, a empresa suíça de gêneros alimentícios foi duramente criticada por vender água engarrafada dos aquíferos da Califórnia, apesar das restrições do uso da água. Elas engarrafavam a água da Nestlé, põe a marca e vende por um preço absurdo. Só que, no meio de uma crise hídrica, eles estavam usando a água, perfurando, fazendo poços, usando a água do aquífero para vender no meio da seca. Este é apenas o escândalo mais recente que abalou a empresa multinacional, que também foi acusada de aceitar o uso de trabalho infantil não remunerado nas plantações de cacau na África Ocidental, onde obtém a matéria-prima para o chocolate. Os trabalhadores que tentaram criar sindicatos em suas plantações em todo o mundo também foram ameaçados de demissão. Olha o problema ético aí instalado. Os consumidores não ficam sabendo dessas informações, só isso no meio empresarial. Mas o funcionário, ou seja, o produtor que fornece a matéria-prima para essas grandes corporações alimentícias do mundo todo, acabam sofrendo na mão delas. E a Nestlé é um caso único, tá? Não é um caso único, tem outras, inclusive, empresas que fazem e que já fizeram parecido. Parmalat, Bung, entre outras marcas por aí. Então, o caso Nestlé é um outro caso também que tem que ser levado em consideração por esses dois pontos. Né? Primeiro, que eles estavam usando a água do aquífero para vender água, numa baita de uma crise hídrica. E a questão gravíssima da utilização de mão de obra infantil não remunerada e ainda evitar que os servidores, que os funcionários de plantações de cacau criassem sindicatos para melhorar suas qualidades de trabalho. Né? O caso Tilenol. E o caso Tilenol entra naquele rol que eu falei para vocês de empresas que tiveram problema,
sofreram com problema e que conseguiram encontrar saídas. A Tylenol, lembrando, a Tylenol é uma marca de um medicamento que é fabricado pela Johnson Johnson, né? Mas aconteceu nos anos 80, 82 especificamente. E até hoje é um exemplo de crise, que foi, num primeiro momento, uma crise, não vou nem dizer ética, porque foi uma crise sanitária mesmo, envolveu mortes e que acabou gerando crises de imagens muito grandes, mas com uma ação positiva da Johnson Johnson. Veja bem, o medicamento foi adulterado com cianeto. 7 pessoas morreram. Até hoje não se sabe o que aconteceu. A empresa mesmo já declarou várias vezes que não sabe o que aconteceu. O que acontecia? As pílulas, as cápsulas de Tylenol foram banhadas em cianeto, que é um veneno, foram embaladas e foram colocadas à disposição no mercado. 7 pessoas que tomaram Tylenol contaminado com cianeto vieram a falecer. Cianeto é um veneno poderosíssimo, mata mesmo. Foi um grande problema de imagem da Johnson Johnson. Mesmo assim, a imagem da empresa como um todo, mas da marca ficou um pouco até abalada no primeiro momento. A diretoria assumiu a responsabilidade, auxiliou as pessoas afetadas, os familiares inclusive, não sonegou informação de forma alguma à empresa e, pelo contrário, tratou a imprensa como parceira. O que eles fizeram? Primeiro, foi a imprensa, abertamente, e disse que o medicamento tinha sido adulterado. Depois, solicitou que a população não usasse mais o medicamento, parasse de usar todo e qualquer tipo de medicamento que tinha adquirido nos últimos tempos. Recolheu todo o estoque do país inteiro. Nós estamos falando dos Estados Unidos. Recolheu todo o medicamento em hospitais, farmácias, as drugstores, que são quase supermercados, mas de remédio nos Estados Unidos. Ofereceu aos consumidores a opção para trocar. Então você podia trocar o medicamento em cápsula pelo medicamento líquido, que ele vendia. Ele também, o Tylenol era líquido, então você podia ir lá e trocar. Não, me dá a pílula aqui, que a gente vai eliminar isso aqui, e você leva a opção líquida. Ofereceu um prêmio em dinheiro para quem pudesse dar informação sobre quem é que sabotou aquilo, porque a sabotagem foi feita internamente. Ou ela pode ter sido desviada, e o trabalho foi muito bem feito de sabotagem. Os resultados que aconteceram, o que aconteceu depois disso, as explicações que foram dadas pela empresa sobre o ocorrido foram bem aceitas pela imprensa, a imprensa foi parceira, né? A imprensa foi chamada para fazer parte do problema e não parte da solução, fazer parte da solução e não parte do problema, ou seja, não divulgando mais informações, mas resolvendo a crise como um todo. O setor de RP da empresa fez um catálogo aí de mais de 125 mil recortes de jornal, clipando informações em todos os veículos de comunicação dos Estados Unidos, que lá é uma coisa gigantesca. E principalmente a versão cápsulas abastecia 35% do mercado norte-americano de analgésicos. As pessoas tomavam Tylenol para tudo lá, né? As vendas representavam 450 milhões por ano, 15% dos lucros da Johnson Johnson. Eles recolheram 31 milhões de unidades e o prejuízo foi de 50 milhões de dólares, além das indenizações das famílias. Mas isso tudo fez com que mantivessem a coesão e a integralidade da empresa ante o problema, certo? O caso Tylenol é um caso clássico. Do mesmo jeito, o caso da água Perrier. A água Perrier é uma água francesa, é um envasamento de uma água gaseificada francesa, natural. Nesse caso, inclusive, né, a água Perrier tem toda uma moral, toda uma história, né, em volta dela. Ela é recomendada até como digestivo. Ela é a água que é consumida dentro do Palácio de Buckingham, etc. Tem uma temperatura, tem pessoas que são sommelier de água Perrier, que analisam lotes. Tem toda uma cultura em volta da água Perrier. Muito bem, o que aconteceu? Começa os anos 90, em abril de 90, 72 milhões de garrafas da água foram retiradas do mercado porque havia uma suspeita de contaminação dessa água por benzeno. Pelo menos em 12 unidades havia benzeno na composição da água. O benzeno era usado para lavagem das garrafas. O que aconteceu? Em algum momento essas garrafas não foram bem lavadas, as garrafas eram reutilizadas, não foram bem lavadas e o benzeno esteve presente na água,
As pessoas que consumiram aquilo passaram mal, não chegaram a morrer, mas passaram mal. E os testes indicaram contaminação por benzeno. O que a empresa fez? Primeira coisa, suspendeu, e assim, de maneira geral, Alemanha, Japão, Canadá, Holanda e Dinamarca, fez a retirada de 280 milhões de garrafas de água do mercado. Foi aos mercados e recolheu, né? Devolveu o dinheiro para os comerciantes e recolheu as garrafas. Eliminou as garrafas. Depois de 10 semanas fora do mercado, se retirou totalmente do mercado, a água voltou a ser vendida, fizeram uma grande campanha de marketing mostrando uma outra água Perrier, fez uma reestruturação da imagem da água, aproximando a água mais dos jovens que queriam na balada tomar uma água com gás, criou uma identidade totalmente nova e em 92, inclusive, a empresa estava tão sanada dos problemas, ela foi vendida para a Nestlé, que conseguiu fazer com que ela entrasse no Sudeste Asiático, que lá é um grande mercado consumidor, injetando milhões de dólares em ação de marketing, diversificando a linha de produtos. Hoje você consegue encontrar, até recentemente encontrava até umas versões pequenininhas, água Perrier Kids, e nada mais é do que água com gás. Mas é porque existe uma ciência por trás daquilo. É uma empresa que se remodelou, se refez e conseguiu se recolocar no mercado. Já no Brasil, nós temos um caso da TAM. Inclusive essa foto que vocês estão vendo aqui, essa foto foi na época, né, alvo de ironias, né? As pessoas colocavam a foto do acidente do voo do Fokker 100 e colocavam o TAM, um estilo de voar. É uma piada de humor negro, mas infelizmente a TAM sofreu esse problema. A TAM até então não tinha tido nenhum acidente. Já tinha tido outras passagens, né, mas nunca tido um acidente, uma crise tão instituída como foi a do Fokker 100 no dia 31 de outubro de 96, que tem uma pane elétrica com 36 segundos de voo, cai do aeroporto de Congonhas em cima de uma rua, na verdade, atingiu pessoas. Foi uma tragédia, foram 99 pessoas mortas, 20 casas que foram destruídas, muita tragédia. Bom, o que a TAM fez? Primeiro, a empresa não parou de operar, ela continuou voando, não tirou os aviões do ar. Disponibilizou todas as linhas telefônicas que ela tinha para que as pessoas pudessem ligar e falar o que queriam, fazer reclamações, sugestões ou atender as famílias das vítimas, principalmente as famílias das vítimas. Alugou um hotel próximo do quarteirão, do headquarter deles lá, para abrigar as famílias, pagou inclusive a estadia dessas famílias, dessas pessoas que estavam dentro desse voo, fez uma entrevista coletiva em menos de 4 horas depois do acidente, já assim com algumas informações preliminares, mas acalmando a imprensa como um todo. Participou da apuração junto com, na época, o DAC, que depois virou a ANAC, para conseguir dar um resultado do que tinha acontecido, e esse caso se tornou um caso clássico, inclusive, para os anais aí da segurança de voo. Divulgou um nome, ela não divulgou uma lista com o nome das vítimas sem antes informar e confortar todos os familiares. Ela falou com todas as famílias e pediu autorização para divulgar o nome das pessoas que estavam no voo. E, principalmente para conter boatos, a empresa divulgou boletins oficiais a cada 12 horas. Foi um baita um trabalho de comunicação que foi feito lá dentro para que pudesse controlar as informações e ter o controle 100% daquilo que foi dito anteriormente. Se não houvesse novidade, eles repetiam a nota. Se tinha alguma informação, colocavam e continuavam seguindo aquela mesma linha de raciocínio. E, mesmo assim, ainda algumas famílias lutam na justiça para conseguir uma indenização maior. Ofereceu uma indenização para as famílias no primeiro momento, algumas fizeram um acordo, mas ainda continua na justiça. Logo depois aconteceu outro problema, né, em 96, depois de 2007, também teve um problema, outro voo também em Congonhas. Mas isso tudo gerou o quê? Um recall positivo. O departamento de comunicação fez com que a empresa recebesse até uma premiação. Nessa imagem, como vocês estão vendo aqui, o comandante Rolim Amaro, que era o dono da empresa, conseguiu uma imagem extremamente positiva da empresa na mídia, ganhou, inclusive, em julho de 97, um prêmio da revista Exame, do prêmio de melhores e melhores, para trabalhar por conta da habilidade de gerenciar a crise de imagem que aconteceu. Então veja, algumas empresas
grande porte no mercado como um todo, têm opções. Elas podem optar por fazer um caminho quando acontece uma violação ética, e esse caminho normalmente passa pela comunicação. Outras empresas optam por ocultar as informações. E aí a comunicação tem que trabalhar depois, reativamente, não proativamente, para salvar os problemas que vão acontecendo com essas empresas. Vocês que vão ser profissionais de publicidade, de comunicação como um todo, estejam preparados para isso, tá? Crises vão acontecer, crises éticas vão acontecer, crises de imagens vão acontecer, e aí é a nós que eles vão recorrer para que a gente salve a imagem destas empresas. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente continua com o nosso conteúdo. Um grande abraço, pessoal, e até lá!